Seu Ancapso, e nós vamos falar agora sobre o Alexandre de Moraes, que deu 48 horas para as Big Techs fornecerem dados dos responsáveis por ameaças a Dino. Sabe que ameaças que são essa? Aquela parada de nepalização. Meu amigo. Ih, rapaz, não sei se meu nome não tá nessa história aí não, tá? Porque eu fiz um vídeo falando sobre as manifestações do Nepal, no Nepal, e falei que não, que eu acho que tá vendo como é que o povo brasileiro é banana? Olha só, o Nepal tá lá, o pessoal botou para quebrar o troço todo. Mas eu já falei também em outros vídeos que eu reconheço que tem diferenças enormes nessa história aí, né? Não é exatamente a mesma coisa não, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por... Pois bem, é o Funk do Pois Bem e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só. Pois bem, é o funk dos pois bem, não é mesmo? Moraes dá 48 horas para a Big Tech fornecerem dados de responsáveis por ameaças a Dino. Então tá aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nessa quinta-feira, dia 2, que as empresas Meta, YouTube, X e TikTok forneçam em até 48 horas os dados cadastrais de cerca de 50 perfis que foram acusados de terem ameaçado o ministro Flávio Dino e o Fábio Shor, delegado da Polícia Federal. A medida visa identificar responsáveis pelas contas nas redes sociais. Então você sabe, quando você abre uma conta na rede social, você dá o seu nome e dá algumas informações, e-mail e coisa e tal, e a rede social vai passar para a Polícia Federal todas essas informações que ela tem. Ela pode ter, além do seu e-mail, né, ela pode ter o nome que você forneceu, muita gente usa pseudônimos, eu uso pseudônimo, né? Mas uma coisa importante que eles têm é justamente o seu IP, o seu endereço IP, que é de onde veio aquela conexão da pessoa que mandou aquilo ali. E com esse endereço IP é relativamente tranquilo as pessoas identificarem quem foi que fez a postagem, que é a pessoa que está ali. Por quê? Porque ela entra em contato com seu provedor de internet, seja a Oi, Vivo, Claro, ou sei lá, qualquer provedor de internet, mesmo provedores pequenas, né, as provedoras têm essa informação, elas são obrigadas a manter essa informação, então elas sabem que aquele IP vem da sua casa especificamente, então elas vão entregar isso para a Polícia Federal e você vai ser identificado. A única maneira de você evitar isso é você usar um sistema de VPN de boa qualidade, de países que evitem fornecer dados, porque tem alguns países também que, se a polícia do Brasil pedir, eles vão entregar os dados todos. Mas, por exemplo, o pessoal gosta muito de provedores na Suíça, porque tipicamente na Suíça eles têm uma lei de privacidade muito forte, que não é que, dependendo do crime, eles vão entregar seus dados mesmo, tá? Dependendo do crime, eles vão entregar seus dados todos. Mas, dependendo também da situação, eles não vão entregar os dados, não. Então, se você usa um VPN, isso fica mais difícil. A outra possibilidade é você usar Tor. Se você usar Tor, acabou, não tem como achar, né? Não tem como saber o que era você que estava fazendo ali, porque o Tor tem um nível de privacidade ainda maior. Já houve casos da polícia americana conseguir identificar pessoas num fórum, né, da Deep Web, coisa e tal, através do Tor. Mas o que o pessoal comenta é que esses casos todos foram por conta de engenharia social. O agente da Polícia Federal faz amizade com o cara, bate papo com o cara, o cara vai desarmando, né? Vai achando, não, cara, o sujeito é gente boa, é ANCAP igual eu, né? Super libertário, coisa e tal. Vai falando, uma hora vai falar uma coisa que a polícia descobre ele e aí vai lá e prende o cara, e aí não tem jeito. Se você fala uma merda pro cara, o cara é agente da polícia, pronto, né? Enfim, aqui, ó, a pior. A decisão foi incluída no chamado Inquérito das Milícias Digitais, que foi aquele inquérito que o Alexandre de Moraes fez para suceder o inquérito das fake news, né? O inquérito das fake news era totalmente absurdo, não tinha nenhuma lógica, era uma coisa, né, feita de ofício e coisa e tal. Mas aí depois eles criaram esse inquérito das fake news, que pelo menos foi pedido do PGR, eles combinaram com o PGR, não, pede um inquérito aí, para não ficar muito feio e coisa e tal. De qualquer forma, o inquérito das fake news foi distribuído por prevenção ao Alexandre de Moraes. Então ele herdou todo a antijuridicidade do inquérito das fake news, né? Continuou com o Alexandre de Moraes, e com isso da mesma forma ilegal que o inquérito das fake news. O AI-1, podemos dizer que o inquérito das milícias digitais é o AI-2 dessa nova ditadura nossa, né? Que investiga uma possível atuação de organizações criminosas nas redes sociais contra a democracia e instituições.
Olha só, eu acho uma besteira. Esse pessoal continua insistindo nesse troço sem ter nenhuma evidência disso. O que existe é um sentimento de várias pessoas, que é compartilhado por várias pessoas, que realmente acham que o que o STF está fazendo no Brasil é um absurdo. E eu concordo, é um absurdo mesmo, né? Eu sou claro de dizer que eu não sou a favor de golpe, que eu não quero golpe, que eu não quero revolução, isso é uma coisa ruim, isso piora a situação, mas que há uma sensação porra, estamos no meio de uma merda. Isso é uma sensação que um monte de gente tem. E é natural que o pessoal vê o que acontece lá no Nepal, que o pessoal saiu queimando casa de político, saiu destruindo a coisa toda, e fica empolgado, né, pô? Né? Até porque tem todo aquele negócio da geração Z e coisa e tal, né? Aqui, ó. Em seu pedido enviado à Polícia Federal, o Dino afirmou que os ataques aconteceram após o voto do julgamento que condenou o presidente Bolsonaro a pena de 27 anos e 3 meses. Eu não sei. A minha visão do que eu acompanho, já tinha muita gente criticando o Dino muito antes disso, mas, enfim, pode ter piorado por conta desse aspecto, né? E aí ele botou isso para a Polícia Federal questionou o Alexandre de Moraes se as ameaças a Dino devem ser investigadas no inquérito das milícias digitais. O Alexandre de Moraes evidentemente falou que sim. Né? Sim, é tudo comigo, tudo aqui no STF, sou eu que mando, sou eu que faço, então sou eu mesmo. Então são cerca de 50 publicações feitas em redes sociais com ameaças ao Flávio Dino, né? Entre os conteúdos analisados, a Polícia Federal destacou as frequentes referências ao Nepal, país que viveu uma onda de protesto que culminou na destruição dos prédios públicos e na morte de mais de 50 pessoas. Para Dino, essas menções sugerem incitação a atos semelhantes no Brasil, a atos violentos semelhantes no Brasil. Eu não diria incitação, porque incitação é diferente. Você dizer que achei legal, gostei do que fizeram lá no Nepal. É diferente de você incitar esse negócio, né? Agora, é diferente também de você reconhecer que existe caminho para isso. Pô. Realmente, do jeito que esse pessoal está ignorando a vontade popular, querendo impor a vontade deles sobre a vontade popular, meu amigo, a história é muito clara no que acontece nesses casos, né? Não é só no Nepal, não. Já aconteceu num monte de lugar, de um monte de jeito. Aliás, aqui, ó. Aqui, ó. Protesto da geração Z no Marrocos contra gastos para a Copa do Mundo deixam mortos e feridos. O pessoal no Marrocos, parece que vai ter que ser uma Copa do Mundo no Marrocos, que é Marrocos, Espanha, Portugal, não sei mais o que. E o pessoal não tá gostando disso não, pô. Igual aqui no Brasil. Que o pessoal, aqui no Brasil teve protesto contra a Copa do Mundo também, né? E o pessoal saiu quebrando tudo lá. E aí tem a bandeirinha. Cadê a bandeirinha? Não, aqui não tem a bandeirinha aqui. A bandeirinha do One Piece, né? Mas no Peru tem aqui, ó. Protesto da geração Z no Peru contra a reforma da Previdência, anistia e coisa e tal. E tá aqui, anistia ao candidato da esquerda lá, tá? O cara lá fez realmente uma tentativa de golpe. O Pedro Castilho no Peru, ele de fato foi na televisão e falou, olha só, eu estou dando um golpe, ele não falou com isso, ele falou, estou fechando o Congresso, o Exército vai tomar conta de tudo, todo mundo responde a mim agora, e é isso daí. Isso é dar um golpe, isso, ou melhor, isso é tentar um golpe. Por quê? Porque não deu certo o golpe dele. Ele tentou, e o que aconteceu? Os militares não embarcaram na dele, e ele foi tirado do poder e está preso, 40 anos de cadeia, muito bem. Eu também acho que no caso dele não tem que ter anistia nenhuma, o cara realmente tentou um golpe. Aliás, eu já falei aqui mais de uma vez, se realmente o Bolsonaro tivesse tentado o golpe, eu estava do outro lado. Eu estava realmente criticando ele, também achava que não tinha que ter anistia, não. Golpe, ninguém quer golpe, golpe é ruim. Mas o problema é que Bolsonaro não tentou. Em momento algum, não tem uma nesga de evidência na coisa toda que eles levantaram lá de que Bolsonaro tenha participado de qualquer coisa, tenha feito qualquer ato. Ah, mas ele discutiu uma minuta. Porra, meu amigo, discutir minuta, cara. Minuta por definição, é um rascunho, é um pensamento, é um brainstorm, é uma coisa que você está pensando ali. Você pode falar coisas terríveis numa minuta, desde que isso não se materialize, desde que você não faça atos para concretizar aquilo que está ali na minuta, né? Agora, aqui tem, o One Piece está aqui, ó. O One Piece está lá no Peru, o pessoal está criticando muito o governo do Peru pela situação econômica, lembrando que lá é a esquerda no poder, o Pedro Castilho saiu, assumiu a vice dele, né? A vice dele também é de esquerda, era a vice dele, e tá uma lambança completa lá. Na verdade, tá tendo em vários lugares, tá? O pessoal fez aqui, ó, geração Z, da Ásia à África se alastram os protestos juvenis. A gente já viu no Vietnã, na Tailândia, num monte de lugar lá na Ásia. Marrocos, Madagascar também parece que teve protesto da geração Z lá. Timor-Leste. Ih, caramba. E, enfim, um monte de protestos desse tipo, e o símbolo dessa revolta da geração Z tem sido o pirata, o herói One Piece dos livros japoneses da banda desenhada Maga.
não sei se eu entendi essa frase aqui. Eu acho que isso aqui foi tradução automática que deu ruim, tá? Mas basicamente um mangá, né? Um mangá japonês que conta a história de um garoto que quer ser pirata, que o sonho dele é ser pirata e coisa e tal. E é um desenho altamente libertário, tá? Eu fiz até um vídeo sobre isso lá aliás, tem 2 vídeos sobre isso lá no Visão Libertária. Aqui, ó, vídeos de 4 anos atrás, meu amigo. O libertarianismo no One Piece e One Piece. Nossos sonhos demandam liberdade. Vídeos de 4 anos atrás contando a história que conta as aventuras lá do Luffy, que quer se tornar um pirata, né? Ele quer combater, como é que é? Ele quer se tornar o grande rei dos piratas e coisa e tal. Pois é. Uma historinha, tá? Uma brincadeira e coisa e tal, mas realmente tem uns princípios libertários muito bacanas lá. Recomendo vocês verem esses vídeos aqui. E olha que coisa, justamente esse desenho parece que inspirou muitos jovens nessa questão de contrapor governos, né? E aí você tem um monte de gente aqui fazendo isso aqui, e o Dino ficou chateado com esse negócio. Dino, uma coisa complicada mesmo, o negócio de excesso de socialismo leva a isso, né? Enfim, isso mostra também como é que esse pessoal não está tranquilo, né? O Dino está sentindo na pele o ódio das pessoas. O Gilmar Mendes, não, foi o Barroso outro dia que estava reclamando que antigamente eu ia na rua, eu fazia as coisas, agora eu não posso mais sair na rua sem 3 ou 4 seguranças. Pois é, Barroso, é isso que dá você comprar briga com todo o povo brasileiro, né? A elite aristocrática de Brasília está muito segura. Que não, Bolsonaro é golpista, tem que prender ele mesmo, não sei, não importa. Quem está contra é porque é bolsonarista, essa ralé bolsonarista que não tem que ser considerada, né? Só que você está vendo na prática que não, que o pessoal está puto com isso. E essa coisa toda começou exatamente com o STF contrapondo a questão do direito de ter armas. Lembra disso, é importante notar isso. Quando o Bolsonaro ganhou a presidência, né, a Carmen Lúcia levou para ele uma... Carmen Lúcia foi aquela outra moça que eu não lembro mais o nome dela. Não lembro, né? Levou uma cópia da Constituição para o Bolsonaro, né? Só que o Bolsonaro, a primeira coisa que ele fez foi justamente colocar decretos que permitiam as pessoas ou facilitavam as pessoas ter armas. Era uma das promessas de campanha dele, era algo que ele queria fazer, né? O pessoal no STF, não, que não pode, que é proibido. Aí começou a crítica. Por quê? Porque o pessoal viu, nós votamos no Bolsonaro para isso. O STF não deixa o Bolsonaro fazer as coisas que a gente votou ele para fazer. Tem um problema, essa democracia está quebrada. Porra, como é que funciona isso? A ideia da democracia não é essa, você eleger a pessoa para ela impor as coisas que você quer, né, os seus pontos de interesse. Aí quando você elege alguém, depois de 200 anos de esquerda no poder aqui no Brasil, elege alguém um pouco mais à direita, e aí, 200 anos mesmo, tá? Porque os milicos aqui no Brasil tudo de esquerda. Eu conto o período militar como ditadura de esquerda aqui no Brasil. O pessoal, todo mundo de esquerda depois da ditadura militar também. Aí entrou Lula, extrema esquerda. Enfim, depois disso tudo, quando a gente pede alguma coisa não pode, né? Isso que começou a revolta do pessoal lá atrás. E foi só aumentando, porque foi só aumentando o conflito nessa história. E esse pessoal continua com a ideia de que eles sabem o que é melhor para o povo. Não, porque temos que civilizar esse povo. Esse povo não é civilizado, segundo o Barroso, né? Pois é, vamos ver. Eu sinceramente espero que não. É o que eu falo sempre, esse negócio de revolução geralmente dá errado. Tirando 2 ou 3 revoluções aí no mundo, o resto tudo deu errado. A Revolução Francesa foi uma tragédia. A Revolução Americana foi boa, a Revolução Americana foi positiva. Você pode contar aí, a Revolução da Praça Maidan lá na Ucrânia foi positiva também. Mas tirando uns poucos exemplos que você pinça assim, o resto tudo deu merda, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.